Oi pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso segundo encontro, né? Espero que vocês tenham assistido todos os filmes, ou pelo menos alguns daqueles que nós propusemos no nosso primeiro encontro. São filmes muito importantes para a formação, para o entendimento da linguagem e da narrativa audiovisual. In the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Smiling at me, nothing but little blue signs. Do I see? Do. Hoje nós vamos falar um pouco de roteiro, né? E quando nós falamos de roteiro, nós estamos falando da coisa mais importante para a iniciação do nosso trabalho cinematográfico. O roteiro é a base de tudo que virá depois. As pessoas geralmente confundem o roteiro e acham que é a história, né? Contar uma história não é o mesmo que escrever um roteiro. Contar um filme não é o mesmo que ver um filme. Muita coisa pode ser o ponto de partida para um filme. Só que tu tem que botar isso no papel, numa ordem. Que é a partir do roteiro que nós podemos elaborar um plano de produção, podemos mensurar os custos e podemos fazer uma previsão, inclusive, de quando o trabalho poderá ficar pronto, diante da complexidade ou não daquilo que nós queremos, do trabalho que nós queremos fazer. Quando nós falamos de roteiro, a primeira coisa que é super importante nós pensarmos é no argumento do filme, né? Não importa que filme nós estejamos falando, pode ser um documentário, pode ser um filme sobre a viagem da família, pode ser a preparação de uma filmagem de um determinado casamento, né? Ou então até de uma história de ficção que nós imaginamos ou que nós lemos e que nós temos vontade de fazer a filmagem dela. O argumento do roteiro é onde estão todas as principais nuances que depois vão ser trabalhadas na perspectiva da produção do seu filme. Tá? Então é nela que está a trama principal, as subtramas do texto, né? Também as principais personagens, né? Alguns aspectos relevantes sobre cenário, tudo. Enfim, o argumento do filme é onde nós vamos contar uma breve história daquilo que nós vamos filmar. Após o argumento, aí sim nós entramos na fase do roteiro em si. Tudo vai ser filmado em cima do roteiro. Lá está a narrativa, lá está a trama, lá está a história. Na verdade, o roteiro é isso, como se fala em espanhol, que eu acho que é um guion, uma guia, uma maneira de conduzir a história. E o roteiro, ele tem umas divisões técnicas muito claras, né? Nós temos que pensar a cena, temos que pensar a fala do personagem, da pessoa, temos que pensar que som que entra naquele momento, então se é uma trilha sonora, se é um som do ambiente, se é um outro barulho qualquer, enfim, tudo isso está previsto e tem que ser colocado na elaboração do roteiro. Dentre os vários que nós poderíamos citar aqui e que existem aí, estão disponíveis, alguns pagos e outros gratuitos, eu sugiro para vocês o Celtics, que ele é muito claro, muito fácil de lidar, muito objetivo. Ele existe, já tem no mínimo uns 15 anos, tem versões gratuitas, tem versões pagas. É claro que as pagas são sempre melhores, mas a gratuita também serve para fazer um bom trabalho de iniciação e alguns trabalhos, inclusive, assim como elaboração um pouco mais profissional, é possível fazer no Celtics, tá? Então eu sugiro vocês irem procurarem a plataforma, tá? E a gente está deixando disponível o link de acesso. Você faz um cadastro e ali, a partir dali, é só começar a trabalhar. Uma outra questão super importante que tem que ser pensada, elaborada e praticada
é você pensar em como fazer uma sinopse do filme. A sinopse é um parágrafo. É a definição do que é o seu filme em poucas palavras. É a sinopse que vende o filme que você vai fazer, que você está fazendo, o que você já fez. Ele era um Fusca, um azul puxando para preto. Os para-choques ainda era daquele tipo antigo. Eu comprei o carro em São Paulo, né? E usava ele lá. E quando chegava o mês de junho, eu vinha passear aqui no Nordeste. Que vende a ideia principal, por isso a importância de que a sinopse resuma com muita qualidade, com muita pertinência o filme que você se propôs a fazer, tá bom? No nosso próximo encontro nós vamos falar de pré-produção e produção de filme, a produção mesmo, né? Chegou o grande dia de filmar, como fazer tudo isso. Tudo isso nós vamos fazer, vamos discutir e debater no nosso próximo encontro. Mas muito importante, para que a pré-produção e a produção funcionem, para que elas tenham qualidade, seja otimizada, que a gente não perca muito tempo, que a gente não tenha gastos desnecessários com esse período, é super importante que o argumento, depois o roteiro e a própria sinopse do filme estejam muito claras, muito objetivas, que elas detalhem todos esses processos, detalhem claramente o que você precisa fazer, o que você vai fazer para que o período de pré-produção e de produção do filme seja o mais tranquilo possível, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo encontro.